Nós estamos em uma série de mensagens muito oportuna para nós em um momento como esse, onde o título é Enquanto Aguardamos. E o nosso objetivo aqui durante esta série de mensagens, irmãos, é de fato focarmos na esperança viva que nós temos em Jesus Cristo, enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor e a consumação dos séculos. Como é que nós devemos viver a nossa vida neste mundo, irmãos? Jesus, em sua oração sacerdotal, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, diz algo interessante para nós, que deve ser muito instrutivo agora. Jesus, ao orar por nós, dirigindo as suas palavras ao Pai, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde. O desejo do Senhor não é que nós sejamos tirados deste mundo, tirados da cultura, tirados do nosso ambiente. Ao contrário, que sejamos guardados ali. E isso é algo extraordinário, irmãos. A obra da salvação é algo extraordinário, que deve encher o nosso coração de alegria e que deve encher os nossos pulmões de fôlego, para que nós, guardados pelo Espírito Santo, no mundo em que vivemos, não fora dele, não fugindo dos contextos, das dificuldades, não fugindo dos ambientes complicados, não fugindo das universidades, não fugindo do trabalho, não fugindo das realidades políticas do nosso mundo, mas sendo guardados por Deus em cada um desses contextos. Nós não estamos aqui para fugir, irmãos. Que o seu coração, diante desse cenário do carnaval, nesses dias, não se sinta amedrontado, não se sinta coagido, que você não se sinta pressionado a se esconder. Não, irmão. Que você brilhe aquilo que Deus derramou sobre você pelo poder do Espírito Santo, com ousadia e verdade. E o apóstolo João tem palavras maravilhosas para nós, como vamos ler agora em 1 João, capítulo 2, que nos diz a respeito desta verdade. Verso 28 que nos diz: E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vamos orar mais uma vez,
pedindo a iluminação do Espírito Santo. O Senhor nos conduza nessa manhã em toda a verdade das Escrituras, a fim de que o nosso coração seja cheio de luz, a fim de que o nosso coração seja cheio da vida do Senhor. Em nós que foi plantada a semente divina, que essa semente possa florescer nessa manhã, que a Tua palavra nos encha de esperança, coragem e de fato contemplação do verdadeiro amor que o Pai manifestou a nós, nós que somos chamados os Teus filhos. Usa-me com graça e esconda-me atrás da Tua cruz, a fim de que o Evangelho seja proclamado com fidelidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, durante alguns bons anos na minha jornada de vida, eu me recordo de algumas noites que eu sentava com a minha avó na casa dela. Já falei algumas vezes aqui para vocês das histórias que eu tinha com a minha avó. E muitas boas lembranças eu tive com ela. Mas existia um hábito que ela tinha que era algo estranho, por assim dizer. Porque ela, todas as noites, não importa o que ela estivesse fazendo, ela parava para assistir o programa do Ratinho. Talvez alguns de vocês se identificam com as avós de vocês, ou talvez você já tenha assistido várias vezes o programa do Ratinho. Mas tinha um programa, dentro do programa do Ratinho, um quadro ali, que me causava muito desconforto, que era o tal do teste do DNA. Você já deve ter visto ou pegadinha disso na internet, você já deve ter visto isso na televisão, talvez você saiba do que se trata isso. O que acontecia ali? Era, basicamente, eles levavam no programa do Ratinho um casal que talvez estava separado, alguém que tinha ali, um casal que de fato em algum momento teve uma relação, e ali eles têm um bebê, uma criança. E a grande discussão, o grande dilema, o grande motivo pelo quadro existir é que ou a mãe dizia que o filho não era do pai, ou o pai dizia que o filho não era dele. A criança ficava sendo jogada de um lado para o outro. Algumas dessas crianças nem haviam nascido. Estavam ainda no ventre das suas mães. E estava ali aquela coisa toda. E a dinâmica do programa era encher a expectativa do que aconteceria quando aquele envelope fosse aberto e ali tivesse o exame claro de DNA dizendo que o filho pertencia a quem pertencia. Era uma coisa muito triste, irmãos. Só que isso tudo era regado de confusão. O Ratinho batia num carinha que estava do lado dele lá, aí acontecia uma coisa, ele caía no meio do chão, e aquele cenário acontecendo. É tudo junto, bem bagunça, bem carnaval, bem parecido com o que está acontecendo agora. E aí ficava naquela, é o pai, não é o pai. E quando o Ratinho no final, isso durava mais de 40 minutos, irmãos, para manter as pessoas ali até o fim. Ele ficava até o final para aí no final revelar de fato se o pai era o pai ou se a mãe, de fato estava ali, enfim, aquela coisa toda. E aí o que acontece é que no final, quando aquilo acontecia, a gente tinha duas reações opostas na maioria das vezes. A gente tinha um dos pais ali que pulava de alegria, de celebração, dizendo assim, essa criança não é minha. E o outro, que às vezes num pico de raiva queria partir para cima do outro. Ou alguns que choravam copiosamente. Irmãos, aquilo me chocava profundamente. Porque era uma coisa tão séria, mas sendo levado de uma maneira tão terrível. O que é isso, se não a expressão da maldade do nosso coração que faz o sofrimento do outro ser alegria para nós? E aquilo me chocava num ponto, porque, na verdade, o ser humano, por completo, seja uma criança, seja um adulto, tem desejo de validação. Qual que é a nossa busca? É sermos reconhecidos por quem nós somos. Não é verdade? Você quer ser identificado pelo seu nome, pela sua profissão, pelo que você faz. Você quer ser reconhecido no seu trabalho, pelo seu trabalho. Você quer ser reconhecido na sua casa, pelos seus familiares. Você quer ser honrado, você quer receber glórias, coroa de louros, assim. Você quer isso, você quer ser reconhecido. E qual é o maior medo do ser humano? O oposto. O não ser reconhecido. O não ter o seu nome celebrado. O não ser lembrado. O ser rejeitado. Esse é o maior medo que nós temos no final das contas. Sermos rejeitados, sermos esquecidos, temos pavor da vergonha, medo de não ter um lugar para pertencer, medo de não encontrar alguém que seja semelhante a nós, que nos acolha. É por isso que hoje nós vivemos dias tão complicados,
É por isso que uma das crises do nosso tempo é uma crise de identidade. As pessoas estão constantemente até dobrando a realidade das coisas para rogarem sobre si quem elas são. Então, para eu encontrar quem eu sou, basta eu torcer a realidade e dizer que eu sou o que eu acho que eu sou. Que eu pertenço a este grupo ou aquele grupo. A nossa sociedade tem se fragmentado a ponto de termos núcleos, e vários núcleos, que são completamente antagônicos a si mesmos. Movimentos e bandeiras que se levantam com a pauta do pertencimento, irmãos. O medo de serem esquecidos. Essa é a verdade que nos angustia. A busca incessante pelo pertencimento, onde todos são enganados ou enganam, a ponto de encontrarem um lugar para a consciência repousar. Irmãos, o carnaval é isso. É um momento que parece que todas as coisas ficam para trás. Se esquece tudo para desfrutar das paixões que dão alívio e pertencimento por um breve período de tempo, 4 dias, e que depois devolvem tudo em dobro. Tudo aquilo que foi deixado antes é retomado depois. Onde está a verdadeira alegria disso? A verdade é que João, aqui em sua carta, nos coloca diante de um envelope, diante de uma revelação, de algo especial. Mas não como o teste de DNA do ratinho, não como a busca incessante de pertencimento que a sociedade vive. Não. O que João nos coloca e nos lembra é que nós estamos diante de um momento mais solene, um momento onde as coisas serão reveladas de fato. E esse momento é chamado por João aqui da manifestação do Filho de Deus, ou do retorno de Jesus Cristo. E a pergunta que o texto que nós lemos nos faz é: se o envelope da eternidade fosse aberto hoje, agora, você seria encontrado com confiança ou vergonha? Não há mais tempo. Se é neste momento que você é colocado diante dos pés de Jesus Cristo, aquele que é juiz de vivos e mortos, que há de julgar a terra, você se apresenta com confiança ou com vergonha? Qual é a revelação que se apresenta diante de você? Imagine que não há mais tempo para ajustes, não há como editar, não há como explicar. A sua busca incessante por pertencimento, prazer, satisfação e identidade foi feita. Como é que você se apresenta diante de Deus? Tudo o que estava escondido é exposto. Tudo o que estava em trevas é trazido à luz. De maneira clara e cristalina. O que domina o seu coração nesse instante? Mas o apóstolo João, irmãos, além de nos fazer essa pergunta que conflita o nosso coração, o apóstolo João deseja demonstrar que, de fato, existe um único porto seguro para o coração contra a vergonha daquele dia que há de se revelar com o retorno de Jesus. Há um só lugar, há uma única opção, há um único caminho que nos conduz à confiança e não à vergonha, ao pertencimento e não à busca incessante e sem sentido por prazer. Há um lugar só que nós encontramos a verdadeira identidade que tanto almejamos. Há um lugar somente, e esse lugar é o amor de Deus. Tudo o que o ser humano busca longe de Deus, e por isso jamais encontra. Mas o que todos nós completamente desejamos é encontrado plenamente, completamente, de maneira profunda e real, no amor de Deus e somente no amor de Deus. Deus que nos amou e nos deu uma identidade, nos deu pertencimento. Mas qual que é essa realidade? Veja, mais uma vez, o verso de número 28. João diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele. Nós falamos sobre isso aqui na última vez que pregamos o texto de João aqui na igreja.
que permanecer é uma característica dos crentes em Jesus. Aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo permanecem, perseveram. E a perseverança dos santos é uma doutrina real, irmãos. Os crentes verdadeiros não abandonam, não retrocedem, permanecem. Então João vai dizer: agora, filhinhos, permaneçam nele. Reafirmando esta verdade, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E a palavra confiança aqui, irmão, significa coragem. Nós não nos apresentaremos diante de Jesus no dia da sua manifestação, no dia do seu retorno, com vergonha, se nós encontramos permanência no lugar do amor de Deus que nos faz um povo, que nos faz pertencentes, que nos dá uma identidade. Não, nós nos apresentaremos diante de Deus com confiança. Esta confiança, irmãos, é a liberdade de falar, de se apresentar sem medo, com uma coragem inabalável diante de uma autoridade. Essa confiança, ela não é baseada em nós. Ela não encontra fundamento no nosso próprio ser, mas encontra fundamento no amor de Deus que nos foi revelado. Os crentes que permanecem, então, se apresentarão diante de Deus, naquele dia, com confiança e coragem. Mas João continua dizendo, ele diz, para que não sejamos envergonhados, e tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Em contrapartida, irmãos, haverão aqueles que se apresentarão diante de Jesus envergonhados. E eu me recordo aqui claramente das palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, onde Jesus diz, aqueles que estão diante dele, que estão à sua esquerda, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois nunca vos conheci. Isso é a vergonha, irmãos. Esse é o caminho da vergonha. A vergonha que sobra neste dia para aqueles que não permaneceram, que abandonaram o caminho da luz, porque se lembre, João está fundamentando tudo isso aqui no versículo 5 da sua carta, no capítulo 1. Ele diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma. E é nessa verdade fundamental que João está construindo todo o seu argumento no texto. E ele está dizendo então que aqueles que abandonaram a luz, que não permaneceram na fé, aqueles que buscaram em outros lugares a sua identidade, que buscaram as suas paixões, serão envergonhados no último dia. Mas nós, aqueles que creram no Senhor Jesus e permaneceram, que firmaram os seus pés em uma rocha, em um caminho sólido e firme o suficiente, permanecerão e se apresentarão diante de Deus com confiança. O povo de Deus que recebeu uma identidade se apresenta com confiança. Mas como? Como é que nós poderemos ter confiança diante do justo juiz, aquele que as Escrituras dizem que julgará os vivos e os mortos? E aí João começa a mudar o seu assunto na sua carta, logo no verso 29 e no verso 1 do capítulo 3, para nos explicar onde é que está a fonte da confiança plena dos crentes. Ele sai do ambiente do tribunal, lembre-se, de apresentar-se diante de um juiz com confiança ou com vergonha. Ele sai dessa figura e passa para o fundamento mais maravilhoso que eu poderia falar aqui, é o que o verso 29 nos diz. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João não diz, todo aquele que pratica a justiça conhece a Deus. João não diz isso. João não diz, todo aquele que pratica a justiça está perto de Deus. Ele não diz isso. João não diz, todo aquele que pratica a justiça é crente. Não é isso que ele diz. João diz o que, irmãos? Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. O que João, então, está dando foco aqui de maneira mais escandalosa e sublime é a maior bênção do Evangelho, irmãos. E essa opinião não é somente minha. Mas eu digo a vocês com tanta convicção de que esta é para mim a maior bênção do Evangelho que nós temos. O fundamento de que somos filhos de Deus.
Ser filho de Deus é a maior bênção que nos foi dada em Jesus Cristo. E talvez você hoje, que busca incessantemente saber quem você é, deixa de lado a maior bênção que recebeu em Jesus, porque você é feito filho de Deus. Ser filho de Deus, ser nascido de Deus, esse é o fundamento. Essa é a verdade. Esse é o ponto central que nos permite ter confiança. E a gente vai passar aqui pelo texto que nós lemos, por pelo menos 3 pontos que eu queria trazer aqui em destaque para você. 3 lentes pelos quais nós podemos ver o amor de Deus, que nos faz filhos, o amor do Pai através das palavras de João. E o primeiro deles é que este amor, o amor do Pai, nos adota. Depois nós pensaremos como o amor do Pai que nos adota nos transforma, a fim de que, por fim, nós possamos perceber que este mesmo amor que nos adota e nos transforma é também o amor que nos aperfeiçoa plenamente. Esse é o fundamento do que João está dizendo aqui. E nós podemos ver, irmãos, dos versos 29 ao verso 1 do capítulo 3, o amor do Pai que nos adota. João, então, ao dizer que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, que aqueles que permanecem na luz condenam as trevas e abandonaram as trevas, não têm do que se envergonhar, mas têm confiança diante de Deus e pratica de fato a justiça, este é um sinal claro, uma evidência real de que esta pessoa é filha de Deus, é nascido de Deus. João então atrela a justiça e a paternidade de Deus como uma coisa só. Ser filho de Deus, portanto, é uma esperança para os crentes e, ao mesmo tempo, ser filho de Deus traz consigo atitudes que marcam essa filiação. E a doutrina da adoção, irmãos, ela é tão maravilhosa, a ponto de que João, ao escrever sobre isso, ele tem que parar. Ele para o que ele está falando no verso 29 para levantar um louvor de exaltação ao amor de Deus. Veja o que ele diz então no verso 1, ele diz: vejam. Eu consigo imaginar as palavras de João, a entonação de João. Vejam, contemplem, observem, se maravilhem. Sabe aquela sensação que você tem, irmão? Quando você chega no alto da montanha e você vê a cidade, ou você vê as cadeias de montanha, sabe aquela sensação que você tem de contemplação com algo que é maravilhoso? É isso que João tem em mente. Que tira o fôlego. É quando você vê as estrelas em uma noite clara e límpida. É quando você olha e contempla o mar na sua grandeza. É quando você pode ver vários e vários sinais da glória de Deus. Sabe isso, irmão? Esse é o ponto que João tem aqui. Vejam o grande amor, que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O amor, então, irmãos, o amor de Deus é o ponto de partida de João. E será o ponto final no verso 10. Tudo que João vai dizer, então, entre esses 2 versos, está dentro da grandeza do amor de Deus em nos fazer filhos de Deus. E isso é interessantíssimo, e ao mesmo tempo João é completamente intencional, porque tudo começa com o amor de Deus, o Pai, a ponto de que este amor seja extravagante de tal maneira, de outro mundo. É por isso que João também em seu evangelho, e se lembre, João que escreve a primeira carta é o mesmo João que escreve o evangelho. Então João usa suas palavras aqui e lá, de maneira a expressar essa verdade para nós. E lembre de um verso conhecidíssimo, talvez o primeiro verso que você decorou das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, que tipo de amor é esse que não se encontram palavras suficientes para descrever, a ponto de a gente ter que usar um tal aqui? O que significa isso? Algo que não encontra palavras suficientes no mundo que nós conhecemos para descrever é esse amor.
Esse é o amor do Pai que começa todas as coisas, é distinto de tudo que já foi visto. E esse amor se manifestou a nós quando Deus, o Pai, escolheu adotar pecadores e transformá-los e aperfeiçoá-los, a fim de que possam amar como o Pai amou. Esse é o ponto. Esse é o grande fundamento da identidade. É aqui que reside todo o sentido da vida, irmão. Talvez você está buscando aí no seu trabalho, na sua família, talvez você está buscando nas suas realizações, talvez nos seus filhos, talvez nas outras coisas, nas pessoas, na igreja. Não, irmão, o fundamento é o amor de Deus, que se basta, é suficiente. Ser filho de Deus, então, nos coloca diante do ápice da revelação de quem Deus de fato é. E aqui eu faço um retrocesso com você. Vamos ao Antigo Testamento. Lembre-se da religião do Antigo Testamento. E o marco mais excelente para a gente ver a religião do Antigo Testamento se encontra em Êxodo capítulo 20. O que acontece em Êxodo capítulo 20, irmão? O povo que saiu do Egito é colocado diante do monte de Deus, o Monte Horebe ou o Monte Sinai. E o texto vai dizer que Deus diz a Moisés, para que Moisés diga ao povo o seguinte: preparem-se, pois o Senhor virá falar com vocês. Imagine você aí no meio desse povo. Imagina a gente chega e fala assim: irmãos, se preparem, porque Jesus mesmo vai pregar aqui semana que vem. Se preparem. Algo parecido com isso. E então aquele povo se ajunta diante de um monte. E a Escritura vai dizer que o monte começa a tremer. E nuvens densas cobrem o monte, e raios e trovões e sons de trombeta. O que é isso senão a morte, irmão? O que é isso senão o cenário diante de algo que eu não quero chegar perto? E dito e feito, não foi o que o povo fez? O povo diz, as Escrituras, que não quis se aproximar do monte. E Moisés falando: gente, é Deus. Imagina Moisés feliz, né? Gente, é Deus, Deus veio falar com a gente. E o povo: não quero saber não, vai você. Vai você, Moisés, e fala com Deus. Vai você e entra nas densas trevas. E é interessante, o texto de Êxodo, nesse episódio, termina exatamente com essa frase. E Moisés deixa o povo e entra nas densas trevas para falar com Deus ali, naquela névoa, naquelas nuvens. A religião do Antigo Testamento é isso aqui, irmão. Estava atrelada ao fato de que Deus, o Senhor, é santo. É por isso que Levítico vai levantar toda esta palavra: sejam santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Nós falamos isso aqui hoje na escola bíblica dominical. Portanto, Ele é separado de nós, e nós, como somos, estamos inadequados. Essa é a realidade da religião do Antigo Testamento, irmãos. Inadequação. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus como estamos agora. Estamos separados, inadequados. Deus está escondido. Há uma clara distância, irmãos, entre a névoa densa, que semelhante aqui às nuvens e trovões que estavam presentes no Sinai, e que nos afastava de Deus, nos empurrava para longe, que fez o povo dizer assim: Moisés, nós não vamos, vai você, precisamos de um mediador, alguém que fale com Deus e traga as palavras de Deus a nós, porque nós não podemos suportar, por medo, por temor, porque nós estamos inadequados. Veja então que essa era a religião do Antigo Testamento, o temor do Senhor. Uma questão de conhecer a própria pequenez, confessar as suas faltas, se humilhar na presença de Deus, que pode ser misericordioso conosco e nos acolher. Mas existe uma clara distância aqui, irmãos. Deus não é chamado de Pai. Deus é o Senhor. Separado, santo. Não Pai. Mas veja só, o Novo Testamento então apresenta para nós algo um pouco mais claro do que isso. De fato, no Novo Testamento algo mudou, irmãos. No entanto, até aquele momento que nós estávamos vivendo, o que tinha sido revelado sobre esta santidade excelentíssima de Deus, a verdade que Deus é santo e que nós somos inadequados, não mudou. Não caiu. Isso não deixa de ser uma realidade. Mas existe algo novo aqui, irmãos. O Novo Testamento nos traz algo novo, algo que agora está claro, que antes estava escondido. E eu consigo perceber isso, que aquelas densas nuvens do Sinai escondiam algo que no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, agora foi descortinado a nós. Não é à toa
que os evangelhos, ao dizer a respeito da morte de Jesus, diz que aquele momento onde Jesus expira e entrega o seu espírito, o véu do templo foi rasgado. Imagine então no Sinai aquelas densas nuvens, aqueles trovões se dissipando. Imagine algo assim, então agora, claro e cristalino, é isso aqui que é revelado para nós. Deus é Pai. Enquanto que no Antigo Testamento o nome da aliança, o Senhor, Yahweh, eu sou o que sou, ou serei o que serei. Um Deus que de fato é santo, temível. Não é essa apresentação que Moisés tem de quem Deus é? O Senhor forte e poderoso, grande e temível, que é perdoador e misericordioso, que tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Essa é a demonstração ali. Mas agora, Jesus nos apresenta algo mais maravilhoso ainda. Este mesmo Deus, que é de fato santo, temível, separado, agora é apresentado a nós como Pai. Jesus nos ensina então a orar, agora dizendo o que, irmãos? Pai nosso. Há algo completamente novo aqui. Há algo completamente diferente aqui. É assim que nós devemos orar. É assim que os crentes agora são recebidos, não mais como uma multidão temerosa de se aproximar do monte, mas como família em sua casa. A figura, então, do Monte Sinai dá lugar agora à figura do pai que espera ansiosamente no caminho o seu filho retornar. A figura de um Deus distante agora dá lugar àquele que é chamado de Pai. E é por isso que o autor de Hebreus pode dizer, no capítulo 10, que nós, irmãos, podemos então com confiança, com ousadia, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós então podemos agora, com ousadia, sem vergonha, com confiança, nos apresentar diante de um Deus que escolheu nos adotar, que escolheu nos fazer filhos, que manifestou o seu grande amor, um amor inexplicável, um amor que não tem palavras em qualquer idioma para descrever. E é aqui, irmãos, e aqui eu digo a vocês, que nós encontramos, a maioria de nós, encontra desafios para perceber essa profunda e mais maravilhosa verdade do Evangelho. Porque nós a comparamos com a realidade terrena das nossas vidas. Talvez você tenha dificuldades com a frase que Deus é Pai. Talvez você não saiba o que é ter um pai. Talvez você foi marcado por uma vida de ausência. Talvez você foi marcado por não ter a figura paterna ao seu lado. Talvez você sinta dores com isso. Talvez ninguém saiba o que você sente. Talvez você mesmo cala essa voz diante de você. Muitos sofreram, irmãos, com os pais ausentes. O exemplo que eu dei a vocês do programa do Ratinho é uma demonstração clara da realidade do nosso Brasil. Não estou falando de algo fora da nossa realidade, não. É do nosso contexto. Muitas crianças crescendo sem referência, sem amor, rejeitados, abandonados, sem pai, sem cuidado. Muitos que deviam olhar para os seus pais e esperavam deles conforto e segurança, encontraram abuso, encontraram morte. Irmãos, esta semana aconteceu algo terrível no Brasil e vocês sabem. O pai trai os seus próprios filhos e os mata, por pensar que está no direito de tirar a vida. Aquele que deveria guardar a vida dos filhos, por amor, é aquele que atira. Irmãos, que algo terrível é isso. No entanto, irmão, eu digo a você, se talvez você tem feridas no seu coração por conta desta realidade terrena difícil, há muita dor aqui. Se talvez você teve problemas com a figura paterna na sua vida, a verdade de Deus não está sujeita
a maldade do homem. A verdade dos céus não pode ser ofuscada pela dificuldade que os seres humanos têm de ver. Não nos falta aqui a lente o suficiente, porque ainda que nós não tenhamos aqui, ainda que você não saiba o que é ter o amor de um pai terreno, ainda que você tenha dificuldades ou dores ou marcas terríveis e profundas no seu coração com isso, você tem um pai nos céus. E esse pai que está nos céus, rasgou os céus por amor a você. Deu o seu próprio filho por amor a cada um de nós. Irmãos, este amor aqui é que eu estou dizendo. Ele não deixa, João aqui, não quer deixar que a gente possa especular qual é o fundamento da nossa percepção terrena. Ao contrário, João quer dizer com clareza, perfeitamente, que nós encontramos este amor, a nuance clara e profunda do verdadeiro amor de Deus, quando Deus se faz Pai. E isso por meio de Jesus Cristo. É Jesus que nos revela que este Deus santíssimo, elevado, é um Pai amoroso. Isso é algo precioso, irmãos. A ideia da adoção, a ideia de pertencer ao Deus Pai, é difícil em nossos dias. E a ideia de dizermos que somos filhos adotados de Deus, porque essa é a linguagem que as Escrituras usam. A linguagem que a Escritura usa para dizer a seu respeito e a meu respeito em Cristo Jesus é que nós fomos adotados. O ministério, então, é feito pela adoção. Mas veja também um outro estigma complicado no nosso Brasil. Quão difícil é para a maioria de nós compreender o que significa adotar. Quantos pais você conhece que adotaram crianças? Muitas perguntas nós poderíamos fazer aqui a respeito disso. Por que é tão difícil a gente encontrar com facilidade pais que adotam crianças? Por que é tão difícil a gente incentivar isso? Nós estamos aí brigando, irmãos, dizendo que 2 homens ou 2 mulheres não podem adotar crianças. Onde estão os casais, então, da igreja do Senhor Jesus adotando essas crianças? Para onde é que nós vamos? Os estigmas estão aí. E aí, sabe o que a gente faz, irmão? Esses estigmas são trazidos por nós para a nossa leitura das Escrituras. Aí, quando a gente lê lá que nós fomos adotados por Deus, a gente olha isso, essa adoção, como se ela fosse menor. Como se ser filho de Deus adotado fosse inferior. Como se pertencer a Deus por termos sido adotados por Deus fosse algo que não fosse legítimo. Ou que não gozasse aqui dos maiores privilégios. Porque na maioria das vezes o nosso coração mal vê assim o cenário do Brasil e das adoções. Que o Senhor nos guarde disso, irmãos. Que o Senhor nos conduza a um coração sincero e amoroso a tal ponto de que nós possamos olhar para isso de uma maneira plena, como Deus deseja que nós vejamos, como expressão deste amor profundo. Mas veja só, irmão, que o texto bíblico nos diz a respeito da adoção é o que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versos 14 a 16. Ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou ainda, Gálatas capítulo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou ainda, Efésios capítulo 1, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos e por meio de Jesus Cristo. A realidade, então, das Escrituras é outra, irmão. Tudo o que o Filho unigênito do Pai tinha, e aqui eu descrevo para vocês o que isso significa em breve, foi partilhado conosco. A realidade que Jesus desfruta foi entregue a nós.
Aqueles que foram adotados foram feitos verdadeiramente filhos de Deus. E isso não é colocado em uma condição inferior. E isso não tem uma relação menos sólida. E isso não é colocado sob qualquer suspeita. Nós não somos filhos de Deus se obedecermos. E se nós desobedecermos, nós deixamos de ser filhos de Deus. Não é essa a linguagem que a Escritura usa. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós aqui através disso é que através e sob Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós somos então governados por Deus, amados por Deus, temos comunhão com o Pai e nós somos também honrados por Ele. Tudo aquilo que Jesus desfruta também foi entregue a nós por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nossa filiação, no entanto, não é na mesma natureza que Jesus. Veja que João usa uma palavra para descrever quem Jesus é. Jesus é o Filho unigênito, o único gerado. E na linguagem teológica isso tem um significado profundo para nós. O que isso significa? Significa que Jesus é o único que partilha da mesma essência, da mesma substância do Pai. Isso significa então que Jesus é Deus perfeitamente, assim como o Pai também é Deus. A nossa filiação não é da mesma natureza de Jesus. Nós não somos filhos de Deus, gerados por Deus nesta mesma condição. Mas nós somos filhos adotados por Deus e que nos foi dado, então, os privilégios que Cristo Jesus tem a todos nós. Veja, então, que o Filho unigênito partilha com os seus irmãos, cada um de nós aqui, a mesma bênção, a mesma relação de autoridade e obediência que nós temos com o Pai, assim como Jesus teve. A mesma relação de amor que Jesus tinha com o Pai, nós também temos. A mesma relação de comunhão que Jesus tem com o Pai, nós também temos. E a mesma relação de honra que Jesus tem com o Pai, nós também temos. Irmãos, isso significa então que assim como Jesus obedeceu a Deus, nós também devemos obedecer. Assim como o amor de Deus manifestou-se através de Cristo Jesus, e Jesus mesmo disse que o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, nós também podemos dizer. Assim como Jesus tem comunhão com o Pai, Ele também nos ensina que se nós temos comunhão com o Filho, a nossa comunhão também é com o Pai. Veja então que essas realidades são partilhadas conosco. E também, Jesus ainda disse que da mesma maneira que Deus exaltou a Jesus, nós também seremos exaltados no dia da sua manifestação. Receberemos um corpo glorioso como o nosso Senhor recebeu. Irmãos, nós somos feitos filhos legítimos de Deus, adotados, acolhidos, recebidos, e essa é a maior bênção do Evangelho para nós. Você foi feito filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus, porque antes, irmãos, éramos filhos da ira. E é por isso que esse amor que nos adota também é o mesmo amor que nos transforma. Veja o que João vai dizer então, do verso 2 ao verso 9. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Veja o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, uma vez que nós entendemos o fundamento da adoção, irmão, uma vez que você foi confrontado por esse amor escandaloso que é, o amor que Deus nos amou, esse mesmo amor que nos alcança graciosamente, nos recebe, que nos adotou, agora também nos transforma.
Esse amor agora então começa a operar em nossa vida. O amor de Deus que nos adota perfeitamente, sem qualquer reservas, começa a nos transformar. E esse aqui é colocado num trajeto diante de nós, diante de cada filho de Deus verdadeiramente. Então, se você hoje me escuta, e por sua fé em Jesus Cristo, e nos méritos de Jesus Cristo, você foi recebido na família de Deus e foi adotado por Deus, você agora está em um caminho de ser educado nos princípios da família de Deus. Você agora está aprendendo como deve ser a vida de um verdadeiro filho de Deus. Alguém que nunca teve o privilégio de sentar à mesa com os pais. Alguém que não recebeu o abraço dos seus pais, não recebeu o amor, agora então é colocado à mesa. Agora então aprende o que é o amor. Agora recebe beijos e abraços. E precisa aprender a viver a vida nova que recebeu. É esse o caminho que nós estamos. Estamos sendo educados e ensinados. E a identidade nova vai nos conduzir a uma vida nova, irmãos. Há uma segurança aqui de graça. Como João já falou outra vez, na casa do Pai, há perdão, há graça, há misericórdia. Nós caímos, mas o Pai nos levanta. Nós erramos e o Pai nos corrige. Mas a sua correção nos acolhe. E isso é algo extraordinário. E agora também nós temos algo que nos conduz em um caminho de busca por santificação. Porque no final das contas, o amor que é escandaloso como o amor do Pai que nos amou, é o mesmo amor que nos inspira a desejarmos ser como Ele é. O filho que olha para o Pai e encontra no Pai a inspiração para ser algo na vida. Assim também somos nós, encontrando em Deus tudo aquilo que devemos e desejamos ser. Nós buscamos isso. E é algo interessante aqui, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Somos irmãos uns dos outros, colocados lado a lado na mesma família, à mesma mesa. Mas também nós não estamos sozinhos. Nós temos um irmão mais velho que nos ensina toda a verdade de Deus. Este é Jesus. Quão pouco nós falamos disso na igreja? O quão pouco nós enfatizamos a realidade de que Jesus agora nos conduz como sendo o maior exemplo, o nosso irmão mais velho, e que nos leva perfeitamente à verdade do Pai. Algo aqui que só os irmãos mais velhos experimentam. O peso e a responsabilidade de ser um exemplo para os irmãos mais novos. Talvez você é irmão mais velho aqui. Talvez você já experimentou isso, esse peso em seus ombros. Talvez esse peso dobrou você. Talvez a angústia de ter que ser perfeito em tudo dobrou você. Talvez o peso que foi colocado sobre seus ombros foi demais. Porque, irmãos, nós somos imperfeitos. Nenhum de nós alcança a perfeição moral. Nenhum de nós pode ser, em última análise, o exemplo fiel de tudo aquilo que devemos ser. Nós não damos conta. Se você é o irmão mais velho e padeceu com isso ao longo da sua jornada, eu te digo, tire esses fardos do seu ombro. Nós temos um irmão mais velho que consegue suportá-los. Nós temos alguém que de fato é perfeito. E este não sou eu, e nem é você, é Jesus. Ele sim é aquele irmão perfeito que carrega sobre os seus ombros tudo aquilo que nós devemos ser. Nele não há engano. Nele não há imperfeição alguma. E sobre ele nós podemos depositar, inclusive, as nossas debilidades e as nossas faltas. Que isso não pese o seu coração, há esperança para nós. Por isso que João vai dizer no verso 2, ele diz assim: seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, esse é o desejo do nosso coração. E João nos diz mais, ele diz no verso 3, todo que tem essa esperança de ver a Jesus, de então chegar no ponto final da sua santificação, esse processo que dura a vida inteira, essa transformação que esse amor tem gerado em nós, que vai durar a sua vida inteira. O nosso maior desejo é chegar no fim e contemplar a Jesus com os nossos próprios olhos, contemplar a Deus. E é por isso então, que quem tem essa esperança como de João, quem confia nesse amor, quem foi adotado, quem encontrou uma família real, este purifica a si mesmo. O que João está querendo dizer com isso, irmão?
A busca pela santidade deve ser uma busca real. Você deve desejar isso. Não porque você deseja perfeição moral, não porque você deseja ser perfeito entre os seus irmãos, ou ser aquele que vai receber o maior elogio dos pais. Aquele que vai receber a glória enquanto o outro fica lá, quietinho no canto. Isso causa dores no coração. Não é isso. O que nós temos na nossa batalha, na vida de santificação, é uma busca por sermos aperfeiçoados no amor do Pai. Santificação, irmão, não é uma busca por perfeição moral. Não é porque você está com uma lista e um checklist. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Não que pecado não deva ser levado a sério. Mas nós não estamos aqui buscando uma vida de perfeição moral para demonstrarmos uns aos outros que somos melhores. Isso não é santidade, isso é pecado. Isso é contrário da santidade. Porque a verdadeira santidade é desejar ser parecido com o Pai. É desejar o que Deus deseja. Isso é mais profundo. Eu faço um parêntese. É fácil você se amoldar a um padrão estético. É fácil você eliminar atitudes da sua vida e assumir outras. Isso não é santidade. Os fariseus faziam isso bem e não eram santos. Santidade não é estética. Santidade é do coração. Por isso, o coração que deseja o que o Pai deseja, esse coração sim está sendo santificado. Como você deve medir então a sua vida de santificação, irmão? Não é sobre a quantidade de acertos ou erros, mas sim sobre o que você mais deseja. Onde estão os seus maiores amores? O que você ama mais? A Deus? A palavra de Deus? A viver e agradar ao Pai? Ou agradar a si mesmo? Ou buscar as suas paixões? Ou agradar o povo da sua igreja? Ou agradar o seu pastor? Ou agradar o seu chefe? Ou agradar os seus pais terrenos? Isso não é santidade, não. É possível viver uma vida toda com isso. Ter ministério. É possível ser pastor e não viver uma vida de santidade. Estes encontrarão vergonha no dia de Cristo. Irmãos, isso aqui tudo passa. Mas a verdadeira santidade produz um fruto no coração de desejo, de busca, de amor. Isso é santidade. Deixe o legalismo de lado. Abandone este barco, porque este barco naufragará. Confie no amor de Deus. E é esse amor que nos transforma, e o que João está dizendo aqui, justamente sobre o que ele fala na sua carta, nos versos 4 a 6, é que a advertência, o pecado, a falta de lei, a iniquidade, a vida sem lei, ela é antagônica à realidade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem uma vida buscando agradar a Deus. E isso significa, então, que a vida dos filhos de Deus é uma vida fugindo do pecado. Não por perfeição moral estética, mas pelo desejo simples e puro de agradar ao Pai. Isso é o que João está dizendo. E a sua classificação aqui é feita de uma maneira clara, porque você se lembra, irmãos. O que João estava falando nos versos anteriores, no capítulo 2, é que nos últimos dias, nos dias em que vivemos, muitos anticristos se levantam. Muitos querem se colocar no lugar de Cristo. Muitos vão se opor a Cristo e à verdade do Evangelho. E esses são enganadores, não permaneceram. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. Saíram. O que João está dizendo aqui, então, é que o fruto do verdadeiro amor que adotou e que aperfeiçoa, faz permanecer. Aqueles que abandonaram a fé, aqueles que rejeitaram o Evangelho, que se opõem ao Evangelho, os chamados por João aqui de anticristos, esses não conheceram o verdadeiro amor de Deus. Não foram adotados como filhos. Por isso João está dizendo, fazendo este contraste aqui, que o amor de Deus deixa frutos, e os frutos são inevitáveis. Guarde isso. Os frutos são inevitáveis. Você pode viver uma vida buscando coisas. Você pode professar
várias palavras com a sua boca. Você pode pregar, você pode ler a Bíblia na sua casa, mas os frutos são inevitáveis. Se a vida é real, se de fato a vida de Deus está em você, como João diz, a semente divina habita em você, ela produzirá frutos. Mas o contrário também é verdadeiro. A vida de impiedade produz frutos. E os frutos são inevitáveis. Inevitáveis. É por isso então que João vai dizer, no verso 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. É por isso então que eu digo a vocês que este mesmo amor que nos adota, que nos transforma, finalmente nos aperfeiçoa. E é isso que João vai dizer no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Finalmente, irmãos, João conclui a sua distinção fundamental e necessária entre os filhos de Deus e aquilo que ele vai chamar agora dos filhos do diabo. Os anticristos, aqueles que não pertencem a Deus, pertencem a quem? Eis então a clareza diante dos nossos olhos. Os que não são feitos filhos de Deus, então permanecem sendo filhos do diabo. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, nós que antes éramos filhos da ira. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo vai dizer. E é isso que João está dizendo aqui, a vida verdadeira, o procedimento gerado pelo Espírito de Deus, partir do amor de Deus, revela que de fato aquele é um filho de Deus. Este deve viver na luz, porque Deus é luz. E os filhos de Deus manifestam verdadeiramente a mesma luz que seu Pai. Essa é uma verdade inegociável, os frutos estão aí. João então vai colocar o gancho para aquilo que vai ser a continuação da sua carta nos próximos capítulos. Ele vai dizer que no final de todas as coisas, o ápice da justiça, lembre-se que João começa falando que os filhos de Deus são os que praticam a justiça, porque Deus é justo. Mas qual é o sentido de justiça para João? Até aqui, isso não está claro para nós, mas agora isso fica claro como a luz do dia. A justiça para João é o fruto do amor. E ele vai aprofundar isso no capítulo 4 inteiro, e isso no capítulo 5 inteiro. O amor a Deus como fruto de justiça, e o amor ao próximo como fruto de justiça. Porque o apóstolo Paulo também diz, o amor é aquilo que une perfeitamente todas as coisas. O amor é o elo da perfeição. Colossenses capítulo 3. E é exatamente o amor o ponto de justiça. É por isso que João, no capítulo 4, ele vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Veja então que a excelência de ser filho de Deus repousa na justiça, e essa justiça é o amor. Esse é o verdadeiro fruto de ser filho de Deus, irmão. O amor. Não qualquer outra coisa, o amor. Essa é a justiça para João aqui, em sua carta. O amor. E João ainda diz mais, quem não ama, não conhece a Deus. Por consequência, não é filho de Deus. Porque Deus é amor. Essa é uma das maiores manifestações aqui, das declarações de João. O amor é o pilar, é o grande pilar. O amor é o farol, irmão, para uma embarcação que vem caminhando, navegando, que está ofuscada pelas névoas do mar. O amor é este farol que aponta o caminho. O amor de Deus que foi manifesto a nós, que nos adotou, que nos transforma dia a dia e que agora está nos aperfeiçoando, é que nos levará ao ponto final. E é isso que João está dizendo aqui. Não é possível ser filho de Deus e não amar, porque o amor é o fruto inevitável de ser filho de Deus. Se você então se diz filho de Deus, porque você vai à igreja, se diz filho de Deus, porque você diz crer em Jesus, mas não ama, eu te digo, você é mentiroso e você não conhece a Deus e Deus não está em você. Converta-se hoje
creia hoje e se arrependa hoje do seu mau procedimento, porque é o amor o fruto inevitável da filiação a Deus. O mundo não conhecerá os filhos de Deus pela pregação. O mundo não conhecerá os filhos de Deus pelas igrejas bonitas ou cheias. O mundo conhecerá os filhos de Deus por causa do amor que eles têm uns pelos outros. Essas são as palavras do nosso próprio Senhor Jesus, em João capítulo 17. Como é que nós damos lugar a tantas coisas, irmãos? E buscamos tantos dons? Você pede a Deus isso e aquilo outro. Mas onde está o amor? Por que você não dedica suas horas incessantes de oração pedindo a Deus para que você seja aperfeiçoado no amor? Por que você não começa a viver a sua vida desfrutando do verdadeiro amor de Deus e manifestando esse amor como filho de Deus que você é? Como é então, irmãos, que este amor nos aperfeiçoa e nos sustenta? Nós ainda hoje, irmãos, mesmo conhecendo a Deus, constantemente somos chamados a uma vida de injustiça, isto é, uma vida sem amor. Você e eu seremos e somos tentados dia após dia a negarmos o amor de Deus e a vivermos uma vida de injustiça. Isso se manifesta de diversas formas, mas eu quero ressaltar uma para que nós possamos orar aqui. Nós ainda hoje rejeitamos o amor de Deus e buscamos a injustiça quando nós queremos romper a comunhão com os nossos irmãos por qualquer coisa. Te explico o que isso significa. Romper a comunhão. Eu fui ferido naquela igreja, eu nunca mais piso lá. Aquele irmão não falou bom dia comigo, nunca mais eu olho na cara dele. Nossa, aquele irmão é chato. Nossa, como ele é chato. Você é o alecrim dourado. Injustiça, irmãos. Rompemos a comunhão. Como é que você tem coragem de ceiar, sabendo que tem pessoas aqui sentadas ao seu lado que têm problema com você? Como é que você não tem, de fato, a disposição do seu coração, com o fruto do amor, de buscar a reconciliação, de amar os seus irmãos profundamente? Não há espaço para nós, e nos dias que nós vivemos, as igrejas são tratadas assim, irmãos. As pessoas entram na igreja e saem da igreja de qualquer maneira. Eu não quero me tornar membro, não quero me comprometer. O que você tem a esconder então, irmão? Se você é filho de Deus, comprometa-se na luz. As pessoas entram e saem, não querem prestar contas a ninguém. Sabe o que é isso? Isso é a transgressão. Isso é a anomia, sem lei. Você é a sua própria lei. Irmãos, isso está longe de ser aquilo que Deus deseja para o seu povo. Afinal de contas, nós somos feitos irmãos. Irmãos da mesma família. Filhos do mesmo Deus que é nosso Pai. Como é que então nós vamos romper a comunhão assim? De maneiras injustificáveis? E eu digo a vocês, a menos que uma dessas três coisas aconteça, você não deveria romper a comunhão com o seu irmão. Primeiro, se esse que se chama irmão não é de fato irmão, porque perverteu a verdadeira fé e o caráter do verdadeiro Deus. Com isso eu estou dizendo o quê? Que não há comunhão entre luz e trevas mesmo. Não há comunhão, relacionamento íntimo em um lugar onde a verdade de Deus é distorcida. Se uma comunidade de fé não prega o evangelho verdadeiro, isso não é uma comunidade de fé. Se o que é pregado ali distorce o caráter de Deus, esta não é uma irmandade para que você pertença. Aí, então, um motivo para que você saia. E você deve sair por honra ao seu pai e procurar uma comunidade onde ele é honrado como ele deseja ser honrado. Onde o púlpito não pertence a homem algum, pertence a Deus. Onde a palavra é pregada com verdade. Esse é um motivo. O segundo motivo, irmão, para que você saia da igreja, para que você perca a comunhão com seus irmãos aqui presencialmente, se você se mudar de cidade. Mas isso não é bem um rompimento de comunhão, porque você vai sair dessa igreja e vai para uma outra cidade e procurará uma outra igreja para pertencer. Logo, você não está rompendo a comunhão, mas é o único motivo que eu consigo ver pelo qual alguém pode sair de uma comunidade e ir para outra. E por fim, quando a comunidade local se torna um lugar espiritualmente perigoso, onde há heresias, onde há um abuso sistemático das figuras de poder, de liderança. O pastor, ele não é pastor, ele é chefe. Ele é o dono da instituição.
Aí sim, este é um sinal terrível, apontando que talvez aquele lugar que você está não pertença de fato a Deus. Fora isso, irmão, não há motivos para você romper com a igreja local. Não há motivos para você fugir dos seus irmãos. Como é que a gente foge dos nossos irmãos por desavenças tão pequenas? Como é que a gente larga a mão? A injustiça ocorre quando alguém abandona a comunhão da igreja sem buscar alternativa. Unir-se a uma igreja significa estar disposto a abdicar da sua vida pelo seu irmão, porque vocês pertencem à mesma família. E aqui, então, não adianta, nós não podemos entrar em guerras uns com os outros, porque os nossos verdadeiros inimigos não estão sentados ao lado, são o diabo, a carne e o pecado. Esses são os inimigos do povo de Deus, não os irmãos. Irmãos, há irmãos difíceis, há sim. Há pessoas que estão em diversos níveis da sua jornada de transformação, se lembra? Você que foi adotado por Deus, está sendo transformado por Deus, o seu irmão do seu lado também está sendo transformado. E talvez você esteja em uma jornada um pouco mais distante que a dele, talvez você andou um pouco mais. Onde está a sua misericórdia e o seu amor pelo seu irmão, a ponto de você se dobrar diante dele por causa disso? Não, a gente quer que as pessoas se dobrem diante de nós. Isso não é comunhão, irmão, isso não é amor, isso é injustiça. Nós precisamos amar verdadeiramente. E é exatamente sobre isso que Tiago nos alerta na sua carta. Ele nos diz: de onde vêm as guerras e conflitos entre vocês? Isso não vem do coração desordenado de vocês, os desejos desordenados de vocês, que matam, que cobiçam e nada têm, que desejam e sentem inveja, e vivem para fazer lutas e guerras. Isso aqui é fruto da injustiça. Gente infiel, Tiago diz. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É exatamente esse o perigo moderno que nós vivemos e enfrentamos, irmãos. As pessoas deixam a igreja não por questões sérias, não por questões de doutrinas sérias que estão ferindo o caráter de Deus, mas por razões superficiais. Pulam de uma congregação para outra, buscando o que aquela igreja pode oferecer. Essa igreja tem um departamento infantil perfeito. Não, essa tem o melhor ar-condicionado. Não, essa tem o melhor telão de LED. Não, essa tem a melhor cadeira. Não, esse tem o melhor café que eu vou tomar na igreja. Ora, o seu Deus é o estômago? Você busca a estética? Ou você ama verdadeiramente o seu irmão? Nós precisamos então, irmãos, mais do que nunca, nos dias que vivemos, nos apegar ao amor de Deus e amar verdadeiramente uns aos outros, ainda que isso nos custe tudo. Que eu possa amar a vocês profundamente, com as imperfeições que vocês têm, com as dificuldades que vocês têm, e que eu também possa encontrar um lugar no coração de vocês para ser amado, com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições. Essa é a relação verdadeira da igreja. Nós somos uma família. O nosso supremo pastor é Cristo Jesus, que nos guia perfeitamente neste local, nesta família. Nós vivemos em uma casa, irmãos. A igreja é um lar. Tem uma mesa que nós nos sentamos para comer, fazer refeições juntos. A gente briga mesmo, a gente tem atritos, mas a gente resolve os nossos atritos por causa de Jesus Cristo, nosso irmão que nos ensina, por causa do amor do Pai, o Pai que nos ama, que nos corrige, que nos exorta. Que Deus nos permita, irmãos, a sermos aperfeiçoados nesse amor, para que nós possamos amar de verdade. O mesmo amor que une e ama o Pai, o Filho e o Espírito, que esse mesmo amor possa nos encher, que possa ganhar o nosso coração, que possa redimir o nosso coração. Um amor que ergue aquele que está caído, um amor que adota o órfão, um amor que redime o culpado. É por isso que Pedro vai dizer que o amor encobre uma multidão de pecados. Que esse amor possa nos envolver dia após dia. E que hoje nós possamos deixar de lado o temor e o medo, para vivermos o grande amor de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, que privilégio nós temos de chamá-lo de Pai. E esse privilégio nos foi dado em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza, ó Senhor, nesta manhã, neste dia e nessa semana, para que possamos viver de maneira digna
do Evangelho de Jesus Cristo. Nos ensina a amar e a sermos moldados e transformados por esse amor que nos adota, que nos muda e que nos aperfeiçoa, a fim de que possamos conhecê-lo profundamente como o Senhor é. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, conduza os meus irmãos aqui, que esta comunidade possa ser aperfeiçoada no amor de Deus, a fim de que nós possamos manifestar ao mundo que de fato Jesus Cristo foi enviado a nós, porque o amor verdadeiramente reside entre nós. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, com os nossos joelhos cansados, com as nossas feridas abertas no coração. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Mas nos conduz por esse lugar de segurança, de identidade, de identificação, de pertencimento, que é a família de Deus. Que isso encontre o coração dos meus irmãos e irmãs nesse dia. Nos livra, Senhor, deste mundo tenebroso, mas que a semente do Senhor em nós floresça e dê muito fruto. Fruto para a glória eterna de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que vive e reina contigo eternamente, um só Deus, para todos sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje